Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de geometria de posição, agora a aula 14, transformações geométricas elementares, vamos iniciar pela rotação. Vamos definir rotação através de um determinado ponto fixo, vamos também apresentar várias figuras geométricas, regulares, polígonos regulares ou não regulares, identificar a invariante por rotação de determinado grau, para que a gente possa entender essa simetria. Tranquilo? Muito bem. Então, a rotação é um giro de um objeto, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, os dois sentidos. Pode ser também de uma face, de uma aresta ou de um vértice, em torno de um ponto fixo, até que venha ocupar a posição pretendida, mantendo-se fixo o sistema de projeção. Mantendo-se também a distância, o ângulo, todos esses componentes serão preservados. Vamos pegar o primeiro exemplo e vamos pensar num ponto fixo aqui, ponto O fixo. Note que a figura agora, letra F, ela vai girar no sentido horário 90 graus a primeira vez, depois mais 90 novamente, 180 graus. Então ela gira 180 graus no sentido horário. Poderíamos pensar também que ela pode girar os mesmos 180 graus no sentido anti-horário. Então pensa, essa parte que é a referência da letra F, ela gira 90 graus e depois 180 graus. Pense que essa parte, ela está aqui. Então essa parte desse apontador é o ponto vermelho. Então 90, 180. A mesma ideia podemos pensar no sentido horário. Muito bem. Segundo exemplo, nós temos um círculo, um hexágono regular, uma figura aí vermelha. Note que a gente está com o giro aqui de 90 graus em torno, por exemplo, de um ponto fixo aqui, ó. Então, esse é um caso de 90 graus no sentido horário, ou podemos pensar também no sentido anti-horário, só que aí vai ser uma angulação maior. Então, é sempre prudente que a gente observe a angulação no menor grau, 90 graus, mas nada impede de eu dizer que houve aqui um giro de 90, 180, 270 graus no sentido anti-horário, ok? Então, dois exemplos ilustrativos, mas vamos agora fixar, de fato, uma definição de rotação em torno de um único ponto, através de vários exemplos. A letra F, por exemplo, é uma boa letra para a gente fazer essa análise. Então, o ponto fixo está aqui. Houve aqui um giro de 90 graus no sentido horário. Agora, poderíamos pensar em 270, igual ao exemplo anterior, no sentido anti-horário. Note que o ponto O, ele está na própria figura F, na própria letra F. Já aqui pegamos um exemplo de um ponto fixo, vamos fazer aqui de vermelho para ficar melhor a visualização, ponto O, só que esse ponto agora está fora da imagem. Não tem problema algum, a rotação será em torno desse ponto. Podemos pensar aqui em 120 graus no sentido anti-horário. Como é o menor grau, a gente vai pensar nessa forma. Mas poderíamos pensar também em 240 graus no sentido horário. Então, uma rotação de 120 graus no sentido anti-horário em relação a esse ponto O. E esse exemplo é bem parecido com esse aqui, ponto O fixo aqui. Aqui tanto faz uma rotação no sentido horário. Aqui, se a gente fizer, vai dar 180 graus. E no sentido anti-horário também os mesmos 180 graus. Então, rotação no sentido horário ou anti-horário 180 graus. Muito bem. Vamos pensar agora numa situação que envolve invariantes. O que significa essas invariantes? A invariante de uma determinada figura é quando a gente faz uma rotação, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário de determinado grau, a figura é preservada. Ou seja, veja essa figura aqui. Ela é invariante por rotações de 120 graus. Então eu pego um ponto central, verifico aqui os eixos que estão relacionados à simetria dela. Se eu giro ela 120 graus, eu vou ter a mesma figura.
Se eu giro 140, já não vou ter a mesma figura nesse desenho. Ela não é simétrica se eu girar 140 graus. Tem que ser exatamente 120 graus, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Outra figura, por exemplo, aqui. E por que 120? Porque a gente vai pegar 360 e dividir por 3, já que eu tenho 3 ângulos aqui iguais. A mesma ideia para essa estrela. Nós temos aqui 5 eixos simétricos. A gente vai apresentar, quando chegar nas figuras geométricas, vai ficar mais interessante essa construção desses eixos. Essa figura ela é invariante por 72 graus. Se a gente pegar 360 e dividir por 5, a gente encontra 72. Veja, 360 graus dividido por 5. Uma boa ideia para fazer essa conta facilmente é multiplicar por 2, tanto o numerador quanto o denominador. E aí eu vou ter 720 por 10. E 720 por 10 é 72 graus. Muito bem. Então essa figura ela é invariante por rotações de 72 graus. Se eu giro essa figura 72 graus, é a mesma figura. Óbvio que aqui a gente está com um exemplo de figuras de âmbito geral, mas a ideia é trabalhar com figuras geométricas, polígonos regulares, que vai ser a partir desse slide. Olha só um baralho aqui, a dama de ouro. A mesma ideia. Existe um eixo aqui, né, inclinado, e ela é invariante por rotações de 180 graus. Se eu giro essa carta 180 graus, a carta ela vai ser a mesma. Se você faz essa situação, a pessoa vira de costas e gira ali quantas vezes ela quiser, qualquer posição, desde que seja 180 graus, não é possível a pessoa verificar qual foi a rotação que foi realizada. A não ser que existe marcas numa determinada região que faça com que a pessoa perceba. Mas aqui é um desenho ilustrativo, mostra que é uma invariante por rotações de 180 graus. Muito bem, com isso a gente vai explorar agora várias figuras geométricas envolvendo aí essas invariantes. Então, invariante por rotação em figuras geométricas. Vamos começar pelo triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele tem 3 vértices, obviamente. Se eu pegar o centro do triângulo e traçar esses eixos que vão até o vértice, aqui a gente tem uma figura que é simétrica por uma situação aqui de rotação de 120 graus, já que eu faço 360 graus por 3. São 3 ângulos iguais. E 360 por 3 é 120. Digo então que o triângulo equilátero é invariante por rotações de 120 graus. Se eu giro o triângulo 120 graus, eu continuo com o mesmo triângulo, somente os vértices modificam, mas eu não vou nomear, não vou dar letras para esses vértices. É de âmbito geral. Muito bem. O quadrado, a gente vai ter aqui uma invariante por rotações de 90 graus, por conta de 4 ângulos idênticos, e esses ângulos, se eu divido 360 por 4, de fato, é 90 graus. Aqui nós temos 120, aqui 90. Então, o quadrado é invariante por rotações de 90 graus. Qualquer giro que eu faça de 90 graus no sentido horário ou anti-horário, a figura é preservada. O retângulo, a gente viu na carta da dama de ouros, a invariante aqui para o retângulo, ela é por rotações de 180 graus. Se a gente gira o retângulo 180 graus no sentido horário ou anti-horário, eu vou ter a mesma figura. Então, basta a gente fazer 360 dividido por 2. E não é só fazer a operação, a gente tem que verificar o eixo de simetria para ver se realmente está coerente com essa rotação, obtendo a invariante naquele ângulo. Tranquilo? Muito bem. Para o losango, a ideia é bem parecida com o retângulo. Nós temos aqui um eixo de simetria, que pode ser esse, mas poderíamos pensar nesse aqui também. Mas se a gente girar só 90 graus, a figura vai ficar assim. E aí ela não é simétrica a essa. Então é preciso que gire de fato 180 graus. Cada ângulo é 180, 360 dividido por 2, 180. Então o losango
é uma figura geométrica que ela é invariante por rotações de 180 graus. A mesma coisa no paralelogramo. Esse é o eixo de simetria, cada ângulo aqui é 180. Se eu giro 180 graus, eu vou ter a mesma figura. Se eu giro 90, cuidado, ela vai ficar nessa situação. Se eu giro, por exemplo, esse ponto vem para cá e esse aqui vem mais abaixo. Então a figura fica assim. Ela não vai ser invariante por 90 graus, e sim por 180 graus. Muito bem. Continuando o pentágono regular. Temos aqui 5 lados iguais, são as arestas, e são 5 ângulos aqui idênticos. Então, se eu divido 360 por 5, a gente viu na parte que envolve a estrela, só que aqui a gente já está com a figura geométrica, eu vou ter aqui 72 graus. Então, o pentágono regular ele é invariante por rotações de 72 graus, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Hexágono regular. As ideias são muito parecidas. Eu tenho 6 lados iguais, então a gente vai ter que, ligando os vértices, a gente vai ter 6 ângulos idênticos e 360 graus, que é a circunferência toda, dividido por 6, dá de fato 60 graus. Então, o hexágono é invariante por rotações de 60 graus. Vamos tomar cuidado com o heptágono regular. Ele tem 7 arestas idênticas, congruentes, iguais, e os ângulos também. Só que quando a gente faz 360 graus por 7, o valor não dá exato. Então, a gente pode pensar nesse próprio ângulo, 360 por 7 graus. Não preciso fazer o cálculo. Mas se você quiser fazer esse cálculo, sem problema nenhum. Só que ele não vai dar exato. 36 por 7 vai dar 5, porque 6 passa. 5 vezes 7, 35. Sobra 1. E aí, 10 por 7, 1. 1 vezes 7, 7. Sobram 3. Abaixo o 0, aí agora eu posso colocar a vírgula. Vírgula 4, 4 vezes 7, 28. Então eu não vou conseguir finalizar. Vamos pensar que aqui seja 21 para a gente aproximar para 3. Então, cada ângulo desse é aproximadamente 51,43 graus. Então eu posso dizer que o heptágono regular é invariante por rotações de aproximadamente 51,43 graus. Mas por exatamente, aí eu tenho o ângulo exato. Só que na forma fracionária, invariante por rotações de 360 por 7 graus. Essa é uma boa ideia se aparecer numa prova de múltipla escolha. A parte do ângulo invariante aqui é esse aqui na forma fracionária. Tranquilo? Mas se colocar também esse aproximadamente não está errado. Octógono regular. Temos 8 arestas iguais, congruentes. Então eu vou dividir 360 por 8. Uma boa maneira de dividir 360 graus por 8. Eu posso dividir, por exemplo, por 4 vai dar 90 e por 4 dá 2, ou seja, 45 graus. Então, o octógono regular, ele é invariante por rotações de 45 graus. Muito bem. Poderíamos ficar aqui explorando várias figuras geométricas, mas em prova a gente já percebeu aí, estudos, não passa do octógono regular. Poderíamos pensar numa outra figura, mas a ideia vai ser sempre essa, pegar 360 e dividir pelo total de ângulos que ela tem, que é exatamente o total de lados. A gente vai ter, desde que seja polígonos regulares. Vamos pegar agora figuras que não são polígonos regulares e que não há simetria de rotação. Se eu pego um triângulo isósceles, mesmo que esse lado seja igual a esse, não existe uma simetria por rotações aqui de determinados ângulos que eu posso definir como sendo, por exemplo, menores do que 360. Então essa figura eu posso até dizer que ela é invariante por rotações de 360 graus. Somente quando eu giro 360 que eu volto na mesma figura. Portanto, não há simetria por rotação. Porque 360 a gente vai ter a mesma situação. Teria que ter ângulos menores do que 360 graus. A mesma coisa o triângulo escaleno. Ele não tem uma simetria
por rotação, porque é preciso que a gente gire 360 graus. Então, se fosse 320 graus, ainda assim não poderia, porque quando eu giro 320 graus, depois é 640, eu não volto na mesma figura. Então as rotações, as invariantes delas têm que ser no máximo 180. Não poderia ter 370, porque se tiver 270. Porque se for 270, a gente pega o menor grau, que é 90 graus. Então essas figuras elas não apresentam simetria por rotação. Pegamos aqui figuras com 3 lados, agora para finalizar a aula, vamos pegar figuras com 4 lados. São quadriláteros, o trapézio isósceles a mesma coisa, ele não tem simetria por rotação, porque eu preciso girar aqui 360 graus, então nesse caso não tem simetria por rotação. Trapézio retângulo também não. Então muitas figuras que não são regulares não apresentam simetria por rotação. Todas as figuras que são regulares, polígonos regulares, elas vão apresentar simetria por rotação e aí vai ter a invariante com aquele ângulo que é menor ou igual a 180 graus. Vai de 0 a 180. Muito bem, com isso a gente finaliza essa aula de simetria por rotação. No próximo encontro, faremos exercícios de fixação sobre esse tema. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.